Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar a nossa terceira parte do curso. Nossa terceira parte é a parte de integração. A gente começa falando primeiro utilizando a expressão primitivas e depois a gente começa a utilizar a palavra integral, tá? Assim como nós trabalhamos no início do curso, que a gente ficava se perguntando qual era a tendência de comportamento de certa função quando ela se aproximava de um certo ponto, ou quando o x ia para mais infinito, menos infinito, e depois nós começamos a usar a expressão qual o limite dessa função. E da mesma forma nós trabalhamos no conteúdo da segunda parte, que é a parte de derivação, a gente começou utilizando a expressão taxa de variação, né? E depois a gente parou de falar de taxa de variação e falamos simplesmente de derivada e sinal da derivada, né? Na aula de hoje nós começamos falando em primitivas e depois a gente para de usar a expressão primitiva e utiliza só a expressão integral, tá? Então esse é o próximo tópico do curso. É a terceira parte do curso, é a parte final. A partir de hoje são as nossas 10 últimas aulas, tá? Eu te digo desde já que você tem que saber derivação. Você tem que lembrar as derivadas. E agora tu vais pensar de uma forma um tanto que contrária, tá? Agora eu vou querer que tu penses em qual função que foi derivada que chegou naquela função que eu vou te dar, tá? Antes nós tínhamos a função e queríamos saber qual era a derivada dessa função. De agora em diante eu vou te dar uma derivada e quero saber qual é essa função. Então o processo é ao contrário, tá? Aqui é a parte 3 do curso. Nossa parte 3 do curso é a parte de integração. Tá? Então nós queremos falar de integração, mas a palavra que nós começamos nessa parte não é a palavra integração. A parte que nós começamos é primitiva, tá? Então eu vou utilizar, na aula de hoje toda, eu vou utilizar a palavra primitiva. Tá bom? É isso que eu quero fazer, tá? Você pode enxergar a derivação e a integração como espécies de operações, tá? Espécies de operações que vão relacionar coisas. Por exemplo, olha, eu posso ter uma certa função, por exemplo, uma f de x igual a um seno de x. Imagina que eu tenho isso, tá? Qual é a derivada dessa função? Cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, a f' de x é o cosseno de x, tá? Então, eu tenho isso. Suponha agora que eu tenha uma g de x que é igual a tangente de x. Qual é a derivada dela? Secante ao quadrado. Então, g' de x é secante ao quadrado de x, tá? Suponha agora que eu tenha uma h de x que seja seno de x mais mais k. Aí eu te pergunto, qual é a derivada da função h? É o quê? Cosseno de x. Então, a derivada da função h é igual à derivada da função f. Tá? Vamos colocar só mais uma. Suponha que eu tenha aqui uma função m e que ela seja o logaritmo natural. Tá? Eu te pergunto qual é a derivada da função logaritmo natural. 1 sobre x. Tá? Então, tu podes enxergar isso aqui da seguinte forma. Tu podes enxergar que tu estás saindo deste espaço, de um espaço que é composto por funções, tá? E chegando em um outro espaço que também é composto por funções. Tá? Só que lá são as funções derivadas. E aqui são as funções originais. Tá bom? Então, você está saindo e fazendo isso. Tá ok? Essa aqui também vai lá. Tá?
e essa aqui vai aqui. Tá ok? É isso que nós tínhamos. Agora a gente quer fazer um processo ao contrário, tá? Eu quero não estar enxergando isso, mas sim apenas isso, tá ok? Então eu digo assim, olha, eu tenho a derivada que é cosseno. Eu te pergunto, qual é a função que eu derivei e deu cosseno? A resposta é seno. E o que mais? Seno mais qualquer constante, ok? Então a função que originou essa derivada pode ter sido só o seno ou pode ter sido essa outra função aqui. Tá? Pode ter sido isso. Tá bom? Aí eu te pergunto, se eu tenho secante ao quadrado e essa é a derivada de uma função, qual é a função que eu derivei e deu secante ao quadrado? É a tangente. Tá? Então essa aqui ela é originária daqui. Mas tem outra função que a derivada é secante ao quadrado? Tem ou não? Tem. Que função é essa? Tangente mais qualquer constante. Tá? Muito bem. Agora, se a derivada da função é 1 sobre x, qual é a função que eu derivei e deu 1 sobre x? É quem? O logaritmo. Tá? Mas esse x aqui, olhando só para essa informação, esse x poderia ser positivo ou negativo, concorda? E aí? Existe logaritmo de número negativo? Não. Entendeu? Então, se eu te dou essa informação, então a função que originou essa derivada pode não ter sido essa. Tá? Mas sim a função logaritmo natural do módulo de x. Tudo bem? Então, nós precisamos tomar alguns cuidados de agora em diante. Você olha para as suas derivadas e tenta descobrir qual foi a função originária ou qual foi a primitiva. Daí a expressão primitiva. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Vamos lá. Então, primeira pergunta. Primeira pergunta é a seguinte. Se você tem uma função em que a derivada dela sempre é zero, tá ok? A derivada sempre é zero em todo o seu domínio. Olha para cá agora. Se a derivada dessa função é zero para todo x pertencente ao domínio dela, o que nós podemos falar a respeito dessa função? Que ela é o quê? Será? Olha lá, eu estou te dando a derivada, tá? Eu te disse que a derivada dessa função é zero para todo o seu domínio. O que a gente pode falar sobre a função? É natural você pensar que ela é uma constante. Mas não necessariamente. Pode ser que não seja. Exemplo? Essa função ela é 1 se o x for maior que zero. Tá? E ela é menos 1 se o x for menor que zero. Ok? Tá bom? Quem é o domínio dessa função? Da forma como eu escrevi. Quem é o domínio dela? O domínio dessa função é quem? É quem? Não é os reais. Os reais menos o zero. Tá ok? Então, o domínio dessa função é os reais menos o zero. Tá? Então, quando eu retiro um ponto da reta, eu torno esse domínio em duas componentes conexas. Tá? Ou seja, eu não consigo sair de uma e passar para a outra, porque tem um carinha que me impede de fazer isso, que é o zero. Tá? Então, antes do zero, acontece uma coisa. Depois do zero, acontece outra coisa. Antes do zero, a derivada é zero. Depois do zero, a derivada é zero. Mas no zero, não está definido.
Ok? Então, sempre que acontece casos desse tipo, essas afirmações de que se a derivada é zero, então a função é constante, não funciona. Tudo bem? Porque você está retirando pontos do domínio. Tá? Então, a função não quer dizer que ela é constante. Ela é constante em todas as suas componentes conexas, pode pensar assim. Ou ela é constante em todos os seus intervalos de definições. Tá? Por exemplo, ela é constante depois do 1, aliás, depois do 0, e ela é constante antes do 0. Mas ela, como um todo, não é constante. Tudo bem? Tá? Então, essa é a primeira pegadinha que a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? Muito bem. Então, esse teorema e esse corolário são dois resultados que nós já demonstramos nas aulas do dia 17/5, na verdade, na aula do dia 17/5. Quem quiser verificar, veja lá em 1 hora, 13 minutos e 10 segundos, lá do YouTube. Está lá, está demonstrado esse resultado. E o outro está demonstrado em 1 hora, 35 minutos e 55 segundos. Está demonstrado lá esses dois resultados. O que diz esses dois resultados? Diz o seguinte, ó, seja f uma função contínua em um intervalo. Tá? Aí a importância de você observar as hipóteses do teorema. Ela é contínua no intervalo. A função que eu te dei ali, ela não está definida em um intervalo. Ela está definida em 2 intervalos. Tá? E se a derivada, o teorema nos diz ainda, se a derivada for zero em todo ponto do interior desse intervalo, então existirá uma constante, tal que essa função é a função constante. Tá bom? Então a pegadinha aí é, eu alterei a hipótese e vai dar errado o teorema. Tá? Corolário. Se você tem duas funções contínuas de um certo intervalo, observa sempre intervalo ali, se as derivadas são idênticas, então essas duas funções elas diferem por uma constante. Tá? Esses dois teoremas nós demonstramos nessa aula do dia 17. Tá bom? Então, muito bem. Então, qual é a definição de primitiva? Essa é a nossa definição. Talvez seja a definição mais simples que você vai ver no curso. Essa. Então, você vai dizer que f é primitiva de f em i se acontecer isso aqui, ó. Se a derivada da f é a f nesse intervalo i. Essa é a nossa definição. Tá? Essa é a definição de primitiva. Tá? Ficou claro essa definição? Ficou claro? É fácil ou é complexa? Observa que a única ferramenta matemática que tu precisas aqui é derivada. É única. Tá? Só isso. Vamos para exemplos. Vamos ver se você entendeu. Vamos para os nossos exemplos. Deixa eu ver quais exemplos eu coloquei lá. Exemplos. Tá aí os exemplos. Eu vou colocar os exemplos aqui e vou escolher as pessoas que vão responder. Eu vou escolher as pessoas que vão responder. Tá? Então, preparem-se. Temos quantas salas? Temos 2? 2 salas. Ótimo. Então, as pessoas deverão responder. Eu vou listar aqui. F de x igual a 5. Item B. F de x. E não é para fugir. Se fugir, eu vou atrás com o microfone. Estou logo avisando. Letra C. A sala 8 é aqui embaixo? É? Por acaso, a sala 8, esse microfone não pega na sala 8, né? Esse que eu uso. Esse que eu uso não pega na sala 8. Pega? Pega. Oh, ótimo. Ele pega. A sala 16 é onde? É lá em cima. Pega lá? Difícil. Não, mas pega na 8. Sala 8, me aguardem. Item C. Item C igual a 6x² mais cosseno de x. Item D.
tem d, f de x igual a menos 2 seno de 2x. E tem e, f de x igual a 4x mais 6. Muito bem. Olha lá. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Gostei. Vamos lá. Pessoas que vão responder. O nosso colega remista da Camisa do Brasil. Vamos começar por ele. Não precisa... Atenção. Como eu vou chamar, não precisa ver o microfone. Tá? Pode dar a resposta daí mesmo. Mas se quiser ver o microfone, melhor ainda. Tá? Então eu pergunto para você a seguinte. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Essa é a função. Essa é a função derivada. Se primitiva significa encontrar uma função que quando eu derivar dá a função, eu te pergunto, quem é a primitiva dessa função? Oi? 5x. Perfeito. A primitiva dessa função é 5x. Qual é seu nome? Saulo. O Saulo já acertou. Perfeito. Saulo, indica uma pessoa agora que vai dar outra primitiva. Me dá outra primitiva aqui. — 5x mais 2. Vamos verificar se a resposta do Saulo e da Virna. Da Virna e do Saulo se estão corretas. Como é que a gente verifica se essas duas respostas estão corretas? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar e tem que dar a função, certo? Derivada de 5x é quanto? 5. Tá certo. Tá? Derivada de 5x mais 2 é 5. Tá certo. Ok? Tudo bem? Muito bem. Qual era a sua pergunta? Quem foi que perguntou? Diga. Você falou 5 sobre 2x ao quadrado? 5 sobre 2 vezes x ao quadrado, é isso? Vamos ver. Eu quero que a derivada, eu tenho que pegar isso, tem que derivar, tem que dar 5, certo? Quando eu derivar isso aqui, o 2 vem para frente, vai cancelar o 2 do expoente com o 2 daqui, isso aqui vai dar 5x. Entendeu? Então esse seria o problema. Tá? Então não iria funcionar. Muito bem. Você mesmo que estava falando comigo, você responde a próxima. Qual é a primitiva dessa função? Oi? X ao quadrado. Então a primitiva dessa é x ao quadrado. Por que é x ao quadrado? Porque quando você deriva isso aqui, dá 2x. Indica uma outra pessoa que vai dar uma resposta correta também. Esse rapaz aqui. Diga lá. X² mais k. Pronto. A derivada é x² mais k. Perfeito. Ótimo. Onde k é uma constante. Perfeito. Excelente. Item C. Deixa eu ver quem vai responder. Você? Ótimo. Vamos. Então, a primitiva dessa é 2x ao cubo mais seno de x. Tá certo? Tá certo ou não tá certo? Tem que fazer. Você tem que pegar a função, deriva e tem que dar a função f, certo? Então, deriva isso aqui. Derivada de 2x ao cubo dá 6x². Derivada do seno é cosseno. Perfeito. Perfeito. Outra primitiva. Alguém ajuda? Outra primitiva? X ao cubo mais o seno
mais uma constante. Pronto, onde esse k sempre destaca que esse k tem que ser uma constante real, tá bom? Porque se nós ficarmos escrevendo só assim, se colocar só k, pode ser que esse k seja uma coisa que dependa de x, tá? Então sempre destaca que ele é uma constante real, tá bom? Então pronto, isso aqui é a resposta. Então eu gostaria de escolher outra pessoa. Você. Qual é? A primitiva. A primitiva dessa aqui é o quê? Cosseno ao quadrado de x. Confio? Vamos ver. Qual é a derivada desse? Ah, então peraí, já mudou de ideia. Vamos mudar. Então é cosseno de... Qual é a derivada do cosseno de 2x? A derivada do cosseno é menos seno. Já apareceu um menos. Já apareceu o seno. Só que tem que aplicar a regra da cadeia. A derivada disso de dentro é 2. Então apareceu menos 2. Perfeito. Excelente. Outra resposta. Cosseno de 2x mais uma constante. E essa constante é qualquer letra que você quiser colocar, menos o x, tá? Tá bom? Porque o x é variável. Tá bom? Ok? E aí, colegas, como vocês estão? Como é que tá o curso? Tá ótimo? E por que tu tá escondido assim, cara? Vai ser você. 4x mais 6. Quem vai fazer daqui? Você, qual é seu nome? A Jennifer. Pessoal, a Jennifer está resolvendo a questão. A resposta da Jennifer qual é? X à quarta? Não. Dois x ao quadrado mais 6x. 2x ao quadrado mais 6x. Qual é seu nome? Roberta e a Jennifer. Obrigado. Bateu o coração forte? Obrigado. Outra resposta. Outra resposta. Perfeito. 2x ao quadrado mais 6x mais uma constante. Tá? Será que essa sala 16 escapa também? Não, é 13, né? Tem. Deixa lá, pessoal. Obrigado. Eles são mais prestativos que vocês aqui. Porque eu cheguei e perguntei quem vai fazer, o pessoal fez assim logo. Rápido. Eu acho que foi a Jennifer e Roberta. Eu acho que esses são os nomes. Vou até procurar as notas delas. Muito bem. Né? Elas responderam rapidinho aqui. Então, a primitiva aqui é 2x ao quadrado mais 6x. E a Roberta completou com 2x ao quadrado mais 6x mais uma constante. Tá? Essa constante é um número real. Tá bom? Tudo bem? Primitiva não é um sonho? É um sonho. É um sonho, primitiva. Deixa eu só te alertar uma coisa. Não te ilude. Tá? Não te ilude. Tá bom? Você pode simplesmente pegar questões de integração que tu vai ficar semanas pensando como fazer e não vai rolar. Tá? Não te ilude. Integração no início, a ideia é muito simples, muito fácil. Só que ela pode chegar a um nível de dificuldade bastante alto. Tá bom? Então, toma muito cuidado. Sai da aula de hoje e vai fazer o máximo de questões que você puder de integrais. Tá? É o que mais tem, são questões de integrais. Tá bom? Então, estuda muito isso. Tá? Vamos lá, vamos continuar os nossos exemplos. Fizemos já 5 exemplos. Então, olha, essas 3 observações são consequências de tudo que nós já falamos até agora. Tá? Primeira observação, que se f é uma primitiva da função, se f é uma primitiva da função f em um certo intervalo, então para toda constante, esse f mais a constante também é uma primitiva. Tá? Isso é óbvio. Tá? E se por acaso f e g são primitivas de f nesse certo intervalo i,
então quer dizer que elas diferem por uma certa constante. São os dois resultados que a gente demonstrou anteriormente. E essas funções, f mais a constante, são as únicas primitivas possíveis. Diga. O quê? F de x igual a zero. Qual é a primitiva? Qual é a primitiva? É a função constante. Qual constante? Qualquer uma. O que o Matheus está chamando a atenção é que existem infinitas respostas, tá? Mas para todas essas, Matheus, tem infinitas respostas. Quando você acrescenta aqui, ó, quando você coloca mais k, esse k é qualquer número real, tá? Quando a gente avançar um pouquinho no estudo hoje ainda, a gente vai descobrir que, na verdade, dependendo do contexto, existe uma única resposta. Quando é só primitiva, são infinitas, mas dependendo do contexto, vai ser só uma, tá bom? Muito bem. Então, o nosso primeiro resultado de hoje é esse. Nosso primeiro resultado de hoje, que é um exemplo que a gente precisa provar. Tá? Esse exemplo diz o seguinte: se você tem uma função f de R em R e ela seja derivável, ela é derivável, e de tal forma que a derivada dela coincida com ela, tá? Para todo x no domínio dela. Então, existe uma constante, então ele quer que você prove que essa f ela é uma coisa assim. É k vezes a exponencial. Tá? É isso que ele quer que você prove. Tá bom? Tudo bem? Então, esse é o resultado que a gente vai demonstrar agora. Então, ó, pensa. Sempre que você tiver uma função que ela é de R em R, se ela for derivável, e a derivada sempre coincidir com a função, então não tem outra. Essa função tem que ser a exponencial de base e. Não é outra exponencial, tá? Exponencial de base e vezes alguma constante. Essa é a cara da função, tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Demonstração. Vamos pegar o seguinte. Seja g uma função da forma g de x igual a f de x sobre a exponencial. Tá? Vamos pegar essa função. Eu te pergunto, essa função aqui é derivável? É ou não é? É. Ela está definida para todos os números reais? A gente pode dizer que ela está definida para todo o domínio de f, tá? Já que eu não te disse quem é o domínio de f. Mas como, na verdade foi dito aqui, né? Como ele diz aqui que a função é de R em R, então pronto, ela está definida para todos os reais, tá? Então essa função g está definida para todos os reais, porque a exponencial nunca é zero aqui embaixo, tá? Ela é derivável, porque a f é derivável e a exponencial também é derivável. Então é uma função derivável. Então eu posso derivar essa função, tá? Vamos calcular a derivada dessa função. Se você calcula a derivada dessa função, qual a regra de derivação que tu vais usar aqui? Regra do quociente, tá? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Mas a derivada da exponencial é ela mesma, tá? Isso tudo dividido pela exponencial ao quadrado. Tá bom? O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que tem exponencial aqui e tem exponencial aqui. Vou colocar a exponencial em evidência, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, g' de x é igual. Colocando a exponencial em evidência, pegando esse carinha e deixando aqui embaixo, vezes, vai sobrar quem? Aqui vai sobrar a f' de x, menos aqui vai sobrar a f de x. Tudo bem? Tá? Agora nota o seguinte, ó, que a derivada da g ela é igual a esse produto. Mas esse produto dá quanto? Quanto é que dá esse produto? Quanto é que dá esse produto?
Dá quanto? 0. Por que dá 0? Porque a derivada da função é igual à própria função. Se a derivada é igual à própria função, f' de x é igual a f de x. Então, se eu faço uma menos a outra, vai dar 0. Entendeu? Perfeito. Então, a conclusão que eu chego aqui é que a g' de x é 0. 0 para quando? Para todo o seu domínio. Para todo R aqui. Tá? Mas se a derivada é 0 para todo R, qual é a conclusão que eu chego sobre a função g? Hein? Qual é a conclusão que eu chego sobre a g? A g é 0 para todos os reais. Qual é a conclusão que eu chego sobre a g? Vocês sabem. Qual é a conclusão? Conclusão? Que a g é uma função constante. É todos os reais, eu não retirei nada dos reais, tá? Então, conclusão que chegamos? Conclusão é que existe uma constante k, tal que a g de x é igual a esse k, tá? Isso para todo x. Tá bom? Então, a g é igual a esse k para todo x. Mas quem é a função g? A função g é f sobre exponencial. Ok? Então, a função g é f de x sobre a exponencial de x. Isso é igual a k. A exponencial passa para lá. Vezes a exponencial. E o resultado está demonstrado. Ok? Tudo bem? Então, sempre que você tiver a seguinte informação, função de R em R, derivável, se a derivada é igual à função, essa função é do tipo exponencial. Tá? Exponencial de base e. E existe uma constante que está multiplicando essa exponencial. Tudo bem? Tá? Então, nosso resultado está demonstrado. Então, vamos continuar os nossos exemplos. Né? O exemplo que nós temos é a função seno de x. Já fizemos ela. Qual é a primitiva do seno? Primitiva do seno? Olha, tu não vacila nisso. É menos cosseno, não é cosseno. Tá? A primitiva é menos o cosseno. E uma outra primitiva seria o quê? Menos o cosseno mais uma certa constante, com essa constante sendo um número real. Tá? Tudo bem? Então, vou colocar aqui um F1, aqui um F2, só para a gente diferenciar as duas primitivas. Eu não estou colocando isso, mas você precisa fazer isso, tá? Só para diferenciar. Muito bem. Outro exemplo lá que nós temos no slide. Eu vou querer fazer... Eu acho que eu vou deixar a 1 e a 4 para a sala 13. Vamos fazer a 3. Vamos fazer a 3. A 3 é f de x igual a 4 sobre x ao cubo. Tá? Qual é a primitiva dessa? Primitiva dessa. Diga. Não. Ainda não estamos trabalhando com soluções únicas. Qual é a primitiva dessa função? Oi? Menos 2, 12. Menos 12 x ao quadrado sobre x à sexta. Não. Só uma pergunta sobre a notação de f primitiva de x. Se eu escrever essa função utilizando o y tem que ser maiúsculo? Isso. Ah, sim. Isso. Qual é o seu nome? Wallace Emanuel. Wallace Emanuel. Qual é o seu curso, Wallace? Engenharia mecânica. Fica logo aí, Wallace. Obrigado.
Prazer, Raimundo. Raimundo Leão. Vamos lá. Qual é a primitiva dessa função? f de x. Ou do f de x sobre 4 sobre 3. O que você colocaria? Deixa eu ver. Pode pensar. Quando você tentar, você fala um pouco mais próximo do microfone. Queres tentar? Não? Indica um colega, então, que vai vir, com certeza. Cara, meu amigo ali, ó. O João. Seu amigo? É amigo? É, ele vem mesmo, olha lá. Tá vendo? Muito bem, obrigado. Diga o seu nome e curso, por favor. João Augusto, de Engenharia Mecânica. João Augusto, Engenharia Mecânica. Qual é a primitiva dessa, João? 16x a menos 4. 16x a menos 4, é isso? Isso. O x ele não vai passar para... Quando ele levar a quarta, ele não vai passar para baixo. Então você quer colocar ele aqui embaixo. Isso. Aí ficaria x a quarta. Mas é a mesma coisa. Então é 16x a x a menos 4? Não. Não. Qual é a resposta? 4x. Porque quando ele vai em cima e embaixo, ele vai passar... Não. Então já não sei mais. Não. Indica outra pessoa. Vem. Matheus Rebelo de Vasconcelos, Engenharia Mecânica. Engenharia? Mecânica. Mecânica. É. Qual é a resposta, Matheus? Menos 4 sobre 2x quadrado. Menos 4 sobre 2x quadrado. 2x ao quadrado. Fantástico. Certo? Olha, ainda quer acrescentar constante ainda. Tu tá doido para ganhar ponto, né? Com essa constante, números reais. Tá? Por que eu digo que ele foi caprichoso na resposta? Porque ele poderia ter feito o seguinte, olha. Ele poderia já ter simplificado aqui, né? Tá? Poderia ter colocado aqui, ó. Um 2 aqui em cima. Certo? Faria isso, tá? Vamos verificar se isso está certo. Isso aqui é menos 2, x elevado a menos 2, concorda? Tá? Eu quero derivar isso. O menos 2 vem para frente, multiplicando. Quando o menos 2 vem para frente, vai ficar menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, certo? X menos 2 e retira uma unidade, não é isso? Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Vai ficar 4, x a menos 3. Só que x a menos 3, o cara vai para baixo, né? Que é exatamente o que a gente queria. Tá bom? Perfeito. Excelente. Excelente. Você vai fazer o item 1. Quem vai fazer? Marcos Gustavo, Engenharia Mecânica. X ao cubo sobre 3. Excelente, ele acertou. Vamos lá. O próximo item, a função é 1 sobre 2 raiz de x. E você que faz? Qual é a resposta? É você? Sim. Não, é a moça aqui. Oi? Raiz de x. Perfeito. A resposta é raiz de x. Outra resposta. Raiz de x mais k. Outra resposta é raiz de x mais k. Onde esse k é uma constante real. Tá vendo como vocês já sacaram o que é o processo de primitivação? Tá? Então pronto. Então, vamos para mais exemplos. Eu só quero as respostas agora. Tá? Em coro. Resposta do item A. F de x igual a k. Qual é a primitiva? Kx. Mais constante. Tá? Resposta do item B.
Oi? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Esse é o processo que tu precisas memorizar, tá? Então, o item 2 é o seguinte. Se você tem f de x igual a x elevado a n, a primitiva disso é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Será que sempre eu posso fazer isso? Sempre posso fazer isso? Sim ou não? Não. Ele não pode ser menos 1. Então, se o n for diferente de menos 1, sempre vale. Tá? Sempre vai ser isso. Porque se fosse menos 1, aqui embaixo ia dar 0. Tudo bem? Tá? E quando for menos 1, seria 1 sobre x, que a gente já sabe qual é, que vai surgir o logaritmo. Tá? Então, sempre que for x elevado a n, com esse n diferente de menos 1, então a primitiva é isso. Esse é o processo de se fazer primitiva, tá? Quando se está falando com potências. Tá bom? Muito bem. Resposta do item C. Exponencial de x. Qual é a resposta? A própria exponencial de x. A gente acabou de demonstrar esse resultado, tá? Mais uma constante. Resposta do item D. 1 sobre x é o quê? Logaritmo natural do módulo de x. Porque a gente não sabe se esse x é positivo ou negativo. Tá bom? Resposta do item E. Seno. Resposta do item E é seno, porque a derivada do seno é cosseno. Resposta do item F. Menos cosseno, porque a derivada do menos cosseno é seno. Tá? Aí eu coloquei todas as respostas porque eu sabia que vocês não iam lembrar. Tá? Se você tem secante ao quadrado, você pensa, qual é a função que a derivada deu secante ao quadrado? Qual é a resposta? Tangente. Tá lá. Outra, se você tem cossecante ao quadrado, qual foi a função que você derivou para chegar a isso? É menos cotangente mais uma constante. Se você tem secante vezes tangente, quem foi que você derivou para chegar aí? Foi a secante. E assim vai surgir arquicosseno, arquisseno, arquitangente. Tá bom? Muito bem. Então, essa proposição é também um resultado muito fácil de ser demonstrado. Suponha que você tenha... Deixa eu apagar isso para cá. Então, olha, suponha que você tenha Fzão e Gzão sendo primitivas de Fzinho e Gzinho. Tá bom? Então, o item A vai nos dizer que Kfzinho, eu vou colocar Kfzão. Kfzão é primitiva de Kfzinho. Tá bom? Esse é o item A. Tá? Muito simples de ser demonstrado. O que tens que fazer? Tem que pegar isso, derivar, tem que dar isso. Tá? Onde esse K é uma constante. Mas aqui é simples, né? Porque se você tem uma constante vezes uma função, você quer derivar isso, você pode simplesmente esquecer a constante ou você aplica a regra do produto. Você escolhe. Tá? Vou aplicar a regra do produto. Vai ficar derivada de K vezes a função mais K vezes a derivada da função. Só que K é uma constante, então a derivada de K é 0. Mais K vezes... A Fzão, ela é uma primitiva da Fzinho, então a derivada da Fzão é Fzinho. Então isso aqui vai dar K vezes Fzinho. Então, olha, a derivada de Kfzão é Kfzinho. Tá bom? Bem direto, tá? O outro resultado é que a soma das primitivas também funciona, tá? É só você derivar
regra da soma para derivação. Tá? Vamos continuar determinando mais primitivas. Resposta do item 1. Qual é? Primitiva de 3 seno x. Item 1. Primitiva do 3 seno x. Qual é a resposta? O quê? Menos 3 cosseno x. Menos 3 cosseno x. Item 2. Qual é o item 2 lá? Primitiva de x à quarta. X à quarta menos x quadrado sobre 3. Qual é a primitiva disso? Primitiva disso, qual é? X à quinta sobre 5 menos x ao cubo sobre 9. Se você deriva isso aqui, vem um 3 para frente, cancela o 3 com 9, vai ficar 3 embaixo. Perfeito. Aí mais uma constante. Item 3. Qual é o item 3? Primitiva de x mais 1 sobre x ao cubo. Qual é a primitiva disso? Qual é a primitiva? X ao quadrado sobre 2. O que mais? Não. Menos 1 sobre 2x ao quadrado. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Porque, ó, isso aqui vai ficar x elevado a menos 2, certo? Você manda o menos 2 para frente, cancela menos 2 com menos 2, vai ficar menos 2 com menos 1, que vai dar menos 3. Então, essa aqui é a primitiva. Excelente. Próxima. Item 4. Ah, o item 4 é melhorzinho, né? Claro que não vai ter na tua prova o item 1, 2 e o 3, né? Óbvio. Claro que não vai ter, né? Vai ter uma coisa estilo item 4. Tá? Então, item 4 é igual a 3x à quinta mais 2x menos 5 dividido por x ao cubo. Tá? Como é que a gente faz? Qual é a primitiva disso? Você vai querer dizer de cara a primitiva ou vai querer mexer alguma coisa? O que você vai querer fazer? Você vai fazer o quê? Separar as frações. Tá? Vamos separar as frações, ver se melhora o serviço, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. Pega a função. Isso é igual a 3x à quinta sobre x ao cubo mais 2x sobre x ao cubo menos 5 sobre x ao cubo. Tá bom? Isso aqui vai ficar f de x é igual. Posso simplificar aqui. Vai ficar 3x ao quadrado, tá? Mais 2 sobre x ao quadrado menos 5 sobre x ao cubo. Agora ficou fácil, né? Qual é a primitiva disso? Primitiva só desse cara. X ao cubo. Só x ao cubo, tá? Primitiva desse cara. Oi? Menos 2 sobre x. Concorda? Vamos pegar isso aqui e vamos derivar. Bora ver se dá. Tá na dúvida? Faz a conta.
Vamos pegar só esse cara. Menos 2 sobre x. Eu quero a derivada disso. Não vou derivar ainda. Vou fazer o seguinte. Menos 2, x a menos 1. Quero derivar isso. Não é a mesma coisa? É ou não é? Aí o expoente vem para frente, né? Então vai ficar menos 1 vezes menos 2 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Isso aqui vai ficar positivo. E esse cara aí vai ficar x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 2 sobre x ao quadrado. Tá? Não era isso? Tá bom? Tá certo? Não, mas você quer mais. Você quer pegar esse cara e derivar. Quando derivar, ele tem que dar esse. Foi isso que nós fizemos. Ó. Pegamos ele, derivamos e chegamos nesse. Então tá certo. Tá? Isso. Tá bom? E agora? Qual é a primitiva desse cara? Mais 5 sobre o quê? X ao quadrado? 2x ao quadrado. Perfeito. Perfeito, porque você joga esse cara aqui para cima, o menos 2 vem para frente, já aparece sinal de menos, o 2 cancela com 2 e depois ele desce com o expoente 3. Perfeito. Muito bem. Essa é a primitiva. Tem que treinar isso, viu? Outros exemplos. Tem mais lá? Aí já terminou. O item 4. Agora, claro que a gente começa a caprichar os resultados, né? Você já está safo, então você começa a pegar exemplos mais sofisticados. Então, primeiro exemplo, quero saber qual é a primitiva desta função aqui. Raiz de x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Como fazer isso? Como fazer? Faz o quê? Vamos separar as funções. Separar as partes da função, né? Então vai ficar assim, ó, f de x igual esse dividido por x menos 2 raiz cúbica de x dividido por x, certo? E agora? E agora? Vocês estão quase falando assim, professor, já dei a dica, agora continua aí. Vai. Como é que a gente faz? Oi? Mais especificamente o que você faria? Você quer fazer esse cara x elevado a meio. Mas e aí? Faz a divisão. Vai dar quanto? Você concorda que isso aqui, vê se você concorda comigo, é a mesma coisa que isso aqui? É ou não é? Sim? Porque você faz aquele processo de racionalização, né? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. Tá? Agora, e esse cara? A gente está falando de onde que ele tirou essa raiz daí. Vamos fazer com calma. Estou vendo que vocês estão querendo... Isso aqui é isso, certo? Tá bom? Então vamos fazer o mesmo passo que o colega deu a ideia para a gente aí. Isso aqui é x elevado a 1/3, tá? Dividido por x elevado a 1, tá bom? Então a tua f de x conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Vai ficar meio menos 1. Sempre o expoente de cima menos o de baixo. Menos 2 vezes o x, o expoente de cima menos o de baixo. Tá? Vai ficar a f de x é x elevado a menos meio. Tá bom?
mais x elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x. Tá? Menos 2x elevado a menos 2 sobre 3. Tá ok? Pronto. Deixa essa cara, tá? Essa é a função. Agora vamos atrás da primitiva dela. Mas a gente já sabe fazer primitiva desse tipo, não já? Como é que faz? Como é que faz? Isso. Você pega o x já tem um certo expoente que não é o menos 1, certo? Como não é o menos 1, eu uso aquela técnica de somar uma unidade lá em cima e dividir por esse expoente. Ok? É isso que a gente faz, tá? Então, a primitiva dessa função é assim, ó. Ela é isso aqui, x elevado a menos meio, tá? Acrescento uma unidade e divido por isso. Menos meio mais 1. Tá bom? A derivada não era ao contrário? Agora é assim, tá? Muito bem. Menos 2x elevado a menos 2 terços mais 1 dividido por menos 2 terços mais 1. Tá? Então, a tua primitiva é quem? É x elevado a meio dividido por meio. Menos 2 x elevado, aqui vai dar 1 terço, né? Dividido por 1 terço. Aqui surge o maior drama do professor de cálculo, que é saber que vocês entenderam derivação e integração, mas não sabe trabalhar com fração. Esse é o cúmulo. Tá? E não vem com a história perguntando assim, professor, poxa, me deram um 0 na questão, mas eu acertei a derivada e a integral. Aí eu vou dizer, cara, tu não sabe somar. Isso é muito grave. É muito grave. F de x é igual... Olha lá, isso aqui é a mesma coisa que 2, certo? Vezes, isso aqui é a raiz do x. Menos, aqui vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. E isso aqui é a raiz cúbica do x. Tá bom? Essa é a primitiva. Tá? Tá com dúvida? Pega isso, deriva. Quando você derivar, tem que aparecer... Quem? Tem que aparecer isso aqui. Tá? Ah, professor, mas eu quero que apareça isso aqui, ó. Aí você manipula mais ainda, então, até chegar aqui. Tá? Mas não vai vacilar. Tá bom? Então, essa aqui é a primitiva dessa função. Tá? Mais a constante. Outro item. Esse item é mais interessante. O item 2 diz o seguinte, ó. Determine a expressão da função y que satisfaz as seguintes condições. Uma, você sabe quem é a derivada. Está lá a derivada. A derivada é aquilo. E outra, você sabe por onde o gráfico passa. Tá? Só para vocês entenderem, o que é que esse problema está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, ó, que se você tem uma função f, tá? E você quer saber quem é a fzão. É isso que você quer saber. Quem é essa fzão, tá? Só que a resposta que nós estamos obtendo sempre é assim, ó. Fzão é isso mais uma constante, tá? Então, no fundo, se a tua fzão é isso aqui, as respostas que a gente obtém, todas elas são coisas assim. E para baixo também. Todas essas são soluções do nosso problema. Todas. Todas. Quando ele te diz que o gráfico da primitiva passa por um certo ponto,
Se ele disser assim, ó, o gráfico tem que passar por esse ponto. Se passa por esse ponto, elimina todas as outras respostas. A única solução é essa. Deu para entender? O que é que a gente vai fazer? Então, de agora em diante você tem a derivada, você determina a primitiva dela. Quando ele te dá uma condição sobre essa primitiva, ele diz assim, essa primitiva tem que passar por esse ponto. Então, acabou a constante. Não é mais uma constante aleatória. Não, é uma constante que você vai conseguir determinar quem é ela. Tá? Esse é o nosso próximo passo agora. Então, vamos lá. O problema é o seguinte, você tem a derivada. Só projeta o slide, por favor. Então, olha, tu tens que a derivada de y em relação à variável t, ela é 3t menos 5. E a y passa... O y, quando t é 0, isso dá 5. Tá? Ele quer saber quem é a y. Vamos lá. Olha aqui. Então, você tem a derivada e você tem uma condição sobre a função. Tá? Se você tem a derivada, como é que você faz para achar a primitiva? Quem seria a primitiva dela? A primitiva dessa, quem é? Quem é? Diz aí. É 3t ao quadrado sobre 2, que mais? Menos 5t, que mais? Mais a constante. Tá? E essa constante aqui é um número real. Pronto. Essa é a primitiva. Tá? Mas ele coloca a condição para mim, olha. A função, quando t for 0, ela tem que dar 5. Tá? Então, se o t é 0, isso aqui dá 0. Se o t é 0, isso aqui dá 0. E vai sobrar só a constante. Mas essa conta toda tem que dar 5. Qual é a conclusão que eu chego? Que a constante é 5. Entende? Então, como y de 0 é 5, isso implica que essa constante é 5. Portanto, y de t é igual a 3t quadrado sobre 2 menos 5t mais 5. Essa aqui é a sua função. Tá bom? Não existe outra. Aí vem a pergunta do Matheus. Essa solução é única. Não existem infinitas soluções para problemas indexados. Se eu fixo uma condição inicial, acabou. Não existe outras soluções. A solução é única. Não tem dessa de você sair da prova e perguntar para o seu colega, e aí, qual foi a resposta? Ah, foi x ao cubo sobre 3 mais a c. Aí, que c? A constante. Ah, eu coloquei b. Será que o professor vai aceitar? Se você escrever o que é constante, acabou. Tá? Mas quando é problema desse tipo, a sua resposta já está determinado quem é a constante. Você não pode sair da sua prova com um problema desse tipo, dizendo que a sua função como resposta é x ao cubo sobre 3 mais c. Está incompleto o seu problema. Você tem por obrigação determinar quem é esse c. Tá? Senão você perde pelo menos metade da questão aí. Tá? Muito bem. O próximo problema. Olha aí, os dois próximos problemas. Determine a função posição de uma partícula cuja velocidade é dada por essa expressão. E você sabe que a posição da partícula em 1 é 1. Tá bom? Então, vamos anotar os dados.
ele já me diz qual é o nome da função. A função posição é x de t. Ele diz que a função velocidade é função v, que é 4t menos 7. E ele diz que a posição em 1 dá 1. Tá? Então ele quer que você determine o quê? Determine a função posição. Quero saber quem é essa função. Tá? Olha para cá agora. Olha, você tem. Essa é a função posição. Ela é uma função x. Tá? E a função velocidade é isso. E ele diz que a função posição em 1 dá 1. Tá? Como é que eu saio da função velocidade para achar a função posição? O que é que você sabe? Qual é a relação entre a função posição e a função velocidade? A velocidade é a primeira derivada da função posição. Tá? Então, quer dizer que x' é v. Tá? Então, sabemos que x' de t é a v de t. Certo? A gente sabe que a derivada do espaço é a velocidade. Tá? Então, quem é a função espaço? Quem é a função espaço? É a primitiva da velocidade. Tá? Quem é a primitiva da velocidade? A velocidade é isso. Quem é a primitiva disso? 2t ao quadrado. 2t ao quadrado menos 7t mais a constante. Tá? Então, essa é a função posição. Tá bom? Agora ele me diz o seguinte. Ele me diz que a função posição ela dá 1 quando t é 1. Então, onde estiver t, você coloca 1. Tá? Então, ele diz o seguinte, que o x em 1 dá 1. Então, vou colocar aqui 1 é igual 2 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais a constante. Tá bom? Olha, isso aqui dá 2, isso aqui dá menos 7. Menos 7 com 2 dá menos 5. Passo para o outro lado e vai ficar 1 com mais 5, que vai dar 6. Então, essa constante é 6. Então, a tua função posição Então, a tua função posição é o quê? É 2t ao quadrado menos 7t mais a constante. E essa constante eu já sei que é 6. Essa é a tua função posição. Ficou claro? Tá? Eu dei a velocidade, quero achar a equação do espaço. Tá bom? Muito bem. Próximo problema. Próximo problema é: determine a função posição de uma partícula que possui aceleração dada por essa expressão. E ele diz que a velocidade no zero é tanto e diz que o espaço no zero é tanto. Vamos anotar isso. Então, o nosso problema 2... Nosso problema 2 é o seguinte, você tem a aceleração é 7t mais 2, você tem que a velocidade no zero é 2, e você tem que o espaço no zero é 1, tá? Essas são as informações. E ele quer saber quem é a função posição. Quem é essa função posição? Vamos lá. Qual é a relação entre aceleração, velocidade e espaço? A aceleração é a segunda derivada do espaço. E a velocidade? A velocidade é a primeira derivada do espaço. E aceleração e velocidade, qual é a relação entre elas?
A aceleração é a primeira derivada da velocidade. Tá bom? Muito bem. Então, nós já sabemos essas relações que você tem. Que a aceleração ela é igual à primeira derivada da velocidade. Mas como a velocidade é a derivada do espaço, então você pode pensar assim, ó, você pode escrever isso da seguinte forma. Eu tenho que calcular a derivada aqui, tá? Só que a velocidade ela é a primeira derivada do espaço. E você vai ter que derivar isso novamente, certo? Só que já está derivando, vai derivar novamente, então isso aqui é a segunda derivada. Tá bom? Então você enxerga que a aceleração é a segunda derivada do espaço. Tá? Muito bem. Então, se eu tenho a aceleração, eu posso ir atrás primeiro da velocidade. Então, a velocidade com relação à aceleração, ela é o quê? Ela é... Eu não estou usando ainda essa palavra. Ela é primitiva. Ela é a primitiva, tá bom? Então, a velocidade é a primitiva da aceleração, tá? Então, a velocidade é a primitiva, que é a integral, né, da aceleração. Tá bom? Então, vamos determinar. A velocidade é quem, então? Se a aceleração é isso, quem é a velocidade? Vai, qual é a primitiva disso? 7t quadrado. 7t quadrado sobre 2 mais 2t mais k. Esse k é uma constante. Vamos ver se a gente continua a conta ou se a gente resolve alguma coisa primeiro. Olha, a velocidade no zero dá 2, tá? Então, dá para substituir. Onde tiver t, coloca o zero e o resultado tem que dar 2. Então, onde tem t é zero, aqui é zero, então isso aqui dá tudo zero. A conta toda tem que dar 2, então quer dizer que o k é 2, tá bom? Então, como a velocidade em zero é 2, isso implica que esse k é 2. Tá bom? Então, eu já tenho agora a equação da velocidade. A equação da velocidade é 7t ao quadrado sobre 2 mais 2t mais 2. Olha lá, solução única. Tá ok, Matheus? Solução única. Não tenho outra solução. Por causa de quê? Porque eu tenho uma condição. Tá? Não vai ficar uma constante. A constante é o 2. Não é uma constante qualquer. Tá bom? Então, pronto. A constante está determinada. Agora eu tenho a velocidade e eu quero determinar o espaço. Vou atrás do espaço agora. Eu tenho a velocidade. A velocidade é a derivada do espaço. Então, para achar o espaço, o que eu tenho que fazer com a velocidade? Eu tenho que encontrar o quê? A primitiva dela. Qual é a primitiva dessa função? Primitiva de 7t quadrado sobre 2 é quanto? 14 t ao cubo sobre 3. Não, não é isso. Qual é a primitiva? É o quê? 7t ao cubo sobre 3. 6. Vamos ver se funciona. Vai o 3 para frente, cancela 3 com 3, vai ficar um 2 aqui embaixo. Tá certo, é isso aqui. Mais, qual é a primitiva de 2t? t ao quadrado. Mais, qual é a primitiva de 2? 2t. Mais o quê? Uma constante. Aí eu não vou colocar k, tá bom? Porque eu já usei k aqui. Então, vou colocar outra letra. Vou colocar um c aqui.
Tá bom? Pronto, eu já sei a equação do espaço, que é isso. Só que o problema me diz que o espaço no zero é 1. Tá? No zero é 1. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. 5 minutos, tá. Obrigado. Então, tu tens agora que o espaço no zero é 1. Então, x de 0 é 1. Então, onde tiver t, você coloca 0 e a resposta tem que dar 1. Como tem t nessas 3 parcelas, então isso tudo vai embora, sobra só o c, 1. Tá? Então, a conclusão que você chega é que c tem que ser 1. Portanto, a equação do espaço é igual ao quê? A 7t ao cubo sobre 6 mais t ao quadrado mais 2t mais 1. Essa é a equação do espaço. Tá ok? Tudo bem? Muito bem. Então, deu para entender primitiva? Deu para entender? Deu para ter uma noção? Então, você precisa compreender agora para que serve essa ferramenta. Vamos dar uma bela utilidade para ela. Tá? Primitiva, nós vamos parar de usar essa expressão e vamos começar a utilizar a palavra integral. Tá? E vamos dar uma bela utilidade para ela. A bela utilidade para ela é a seguinte. Suponha que você tenha isso. Tá? Suponha que você tenha isso. E o que nós vamos querer fazer a partir já da próxima aula é isso. É isso que eu quero fazer a partir da próxima aula. Tá? Nós queremos determinar qual é a área limitada pelo gráfico da função e o eixo x. Tá? E a simbologia que vai surgir aqui, isso aqui eu vou chamar de área, a simbologia que vai surgir aqui vai ser a seguinte. Se essa for função f, e isso aqui está começando em um certo a e terminando em um certo b, essa área ela vai ser este símbolo, tá? Iniciando em A, terminando em B, tá bom? Da minha função f, onde a variável da minha função f é x, e eu tenho que identificar nessa simbologia qual é a minha variável. Então eu coloco dx, tá? Isso é integral, tá bom? Isso é o que a gente vai fazer. Só que essa é a parte mais simples. Essa é a parte mais básica. Tá? Nós vamos evoluir um pouco e chegar em pontos desse tipo, onde eu tenha uma certa função, tá bom? E eu tenho aqui uma outra função aqui, tá? E de repente eu queira saber essas áreas. Essa área rosa aqui e essa área branca. Nota que as ferramentas matemáticas que nós temos até agora, nenhuma resolve problemas desse tipo. Nenhuma. É só a integral que vai resolver. Tá? Você vai ver que é possível calcular essa área de uma forma muito, muito, muito simples e que o único cuidado que tu vais precisar ter é analisar o sinal das funções. Ver qual gráfico está acima do outro e se existe algum gráfico abaixo do eixo x. Tá? Esses são os cuidados que a gente vai tomar. Por isso o estudo de sinal de função que a gente estuda lá no início. Tá bom? Então, esse é o início da nossa próxima aula. Tá? Então, bom estudo, pessoal. Até mais.